Então, meus amigos, na continuação eu vou resolver estas duas questões, portanto, a duas amigas especiais. E na primeira questão trata-se de resolver 2 cosseno de x mais π sobre 3, só estou aqui a olhar para as horas, π sobre 3 igual a menos raiz de 3. Portanto, o que é que se deve saber? Isto é uma equação, portanto, trigonométrica. E, portanto, o que é que se deve saber quando temos uma equação trigonométrica que envolve aqui um cosseno, apenas um cosseno? Deve-se saber que sempre que se tem cosseno de x, portanto, o que eu quero é determinar este x. E sempre que se tem cosseno de x igual a um cosseno de alfa, as soluções aparecem fáceis. Basta recorrer a um círculo trigonométrico. Reparem, se eu colocar aqui um círculo trigonométrico, e se eu sei de antemão que o cosseno de x é igual ao cosseno de alfa, portanto, eu tenho aqui o meu alfa, e o cosseno de alfa, neste caso, vai ser dado precisamente por esta linha que eu agora vou fazer aqui a azul. Das duas, uma, ou o x é precisamente igual a alfa, porque se x for igual a alfa, o cosseno é igual, mas também o x pode ser igual a menos alfa, porque se o x for igual a menos alfa, reparem, menos alfa vem para aqui, esta linha azul continua a mesma. Então a solução disto há de ser, isto é equivalente a ter x igual a alfa e depois pode dar as voltas que quiser, mais 2kπ, ou x igual a menos alfa mais 2kπ, onde este k pertence a z. Às vezes há situações em que esta fórmula aqui se torna mais fácil, que é o caso, por exemplo, dos zeros. Aqui o cosseno, o cosseno de π sobre 2 é 0, e depois de π em π temos sempre um 0, quer dizer, escusamos estar aqui a colocar 2kπ, mas isso são coisas que com a prática depois se vê. Vamos então preocupar-nos única e simplesmente então com esta equação trigonométrica que aqui está. Então eu vou isolar o cosseno. Vou isolar o cosseno para obter cosseno de x mais π sobre 3 igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ora bem, uma coisa que não devem ficar preocupadas é com o facto de estar aqui x mais π sobre 3. Este x mais π sobre 3 é como se fosse aqui este meu x. Estão a ver? Faz de conta, é um x. E então eu tenho cosseno de x, vá lá, x grande, igual a menos raiz de 3 sobre 2. Mas o que eu queria mesmo era, na vez de ter aqui menos raiz de 3 sobre 2, ter aqui um cosseno de um ângulo que fosse igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então o que é que eu aconselho? Vocês devem saber a tabela muito bem. Aquela tabela, não é? Aquela tabela que é dos π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Então aqui eu tenho seno, aqui tenho cosseno e aqui tenho a tangente. Então vai suceder o seguinte, isto feito assim com um bocado de calma, não é? Tenho aqui um meio, que é o cosseno de π sobre 6. Aliás, vou tirar daqui este tracito, que podem pensar que é menos um meio, é um meio. Aqui é a raiz de 2 sobre 2, não é? E aqui é a raiz de 3 sobre 2. Não custa assim muito a decorar isto. Depois este aqui salta para aqui, a raiz de 3 sobre 2. Depois é a raiz de 2 sobre 2. E depois é um meio. Na tangente, há de ser o seno sobre o cosseno. Se fizessem as contas, era fácil de ver que aqui seria a raiz de 3 sobre 3. Aqui é a raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 2 sobre 2. Uma coisa a dividir por ela própria dá 1. E aqui será a raiz de 3. Pronto, tudo bem. Então vocês agora devem ir à tabela e tentar encontrar um ângulo cujo cosseno é menos a raiz de 3 sobre 2. Mas vão ter azar.
Vão ter azar, porque está aqui a raiz de 3 sobre 2. Estão a ver? Não é menos a raiz de 3 sobre 2. Não é menos. Não é menos. É mais. Se fosse aqui a raiz de 3 sobre 2, vocês já poderiam colocar aqui cosseno de π sobre 6. Assim não. Ora bem, como é que o indivíduo... O cosseno é um pouco manhoso nestas coisas. Porque se fosse o seno ou a tangente, vocês poderiam logo colocar seno, por exemplo, de menos π sobre 6. Menos π sobre 6, não. Aqui, se fosse seno, poderiam logo colocar seno de menos π sobre 3. Ou se fosse a tangente, claro que não podia aparecer este valor. Aparecia, por exemplo, menos raiz de 3 sobre 3. E então poderiam colocar menos π sobre 6. Mas o cosseno é um bocado manhoso. É o único que é manhoso. Repare-se numa coisa. Repare-se numa coisa interessante. Eu vou aqui desenhar um círculo. Com um bocado de calma. E, portanto, vamos ver aqui uma coisa interessante. Eu vou desenhar aqui um ângulo alfa. Um ângulo alfa. É este. Este ângulo alfa há de ter um cosseno cuja representação é dada por esta linha. E agora vamos pensar no ângulo π mais alfa, por exemplo, ou π menos alfa. Os dois servem. Vamos, por exemplo, primeiro ao π mais alfa, ou seja, π mais alfa, que vem para aqui. Não é? Se eu pensasse no π menos alfa, seria π menos, quer dizer, vinha para aqui. Reparem, este daqui até aqui é π menos alfa, e este daqui até aqui é π mais alfa. Mas os dois têm uma coisa em comum, é que o cosseno, e quer dizer, se esta figura estivesse bem desenhada, o cosseno é igual, é igualzinho, estão a ver? Então eu posso concluir uma coisa, é que o cosseno de π mais alfa, não é, é igual a menos cosseno de alfa, certo? E também posso concluir que o cosseno de π menos alfa é precisamente igual a menos cosseno de alfa. Isto círculo pelo círculo, estão a ver? É fácil, penso eu. Aliás, também sabem que aqui está 0, que aqui está π sobre 2, que aqui está π, que aqui está 3 meios de π. Então vamos lá ao que nos interessa. O que nos interessa é que eu tenho cosseno de x mais π sobre 3 igual a menos, deixa cá ver, menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. E agora, com muita calma, vamos aqui ver uma coisa. Se fosse raiz de 3 sobre 2, seria o cosseno de π sobre 6. Estão a ver? Está aqui π sobre 6, que dá a raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso aqui fazer uma coisa. Eu posso fazer isto. Fico com cosseno de x mais π sobre 3 igual, vou deixar aqui este menos, vou desenhar o traço menos, melhor, menos, e este raiz de 3, pensem só este raiz de 3 que aqui está, é precisamente igual, a raiz de 3 sobre 2, aliás, que ele está, é precisamente igual ao cosseno de π sobre 6. Então eu posso colocar menos cosseno de π sobre 6. Tudo bem até aqui. Agora, reparem, eu para resolver esta questão, eu tenho que ter cosseno. Aqui era um cosseno, eu escrevi só có, vou escrever aqui um S. Cosseno, posso ter aqui sinais menos. Quer dizer, o meu interesse seria passar este sinal menos cá para dentro. Mas como eu vos disse, reparem aqui nisto. Eu quando tenho menos cosseno de alfa, este alfa até pode ser este π sobre 6, estamos a particularizar. Quando eu tenho menos cosseno de alfa, vistas as coisas deste lado, é a mesma coisa que ter cosseno de π mais alfa, quer dizer, este menos desapareceu. Ou então, eu também posso optar por cosseno de π menos alfa. Agora é a escolha de freguês, pronto. Eu vou optar por π mais, quer dizer,
Aqui neste caso eu vou ter então cosseno de x mais π sobre 3 igual ao cosseno, reparem, de π mais π sobre 6. Porque se assim fizer, isto é a mesma coisa que ter menos cosseno de π sobre 6. E então, neste momento, reparem vocês que eu já posso, digamos, utilizar aqui esta fórmula. Ou seja, eu vou obter x, que é o meu, quer dizer, neste x mais π sobre 3 funciona como se fosse o meu x, eu vou obter x mais π sobre 3 igual ao meu alfa, isto aqui é o meu alfa, vá lá, alfa, igual a π mais π sobre 6 mais 2kπ, ou x mais π sobre 3 igual a menos alfa, portanto é isto tudo afetado de menos, ou seja, menos π sobre 6 mais 2kπ, onde este k pertence a z. Agora é uma questão de fazermos as contas, ou seja, x igual, aqui nesta, menos π sobre 3 mais π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 3 menos π sobre 6 mais 2kπ, onde este k pertence a z. Pronto, então agora é só mesmo fazer as contas. Vamos lá ver, então. Eu tenho aqui, mais vale fazer nas calmas, menos π sobre 3 mais π é a mesma coisa que ter menos π sobre 3 mais 3 terços de π. 3 menos 1 dá 2, ou seja, 2π sobre 3 mais π sobre 6. Porque aqui ficaria com 3, portanto, menos 1. Isto é 3 terços mais π sobre 6 mais 2kπ. Ou x igual... Agora aqui reparem, tenho menos π sobre 3, menos 3 terços de π. Ora, menos 1, menos 3 dá menos 4 terços de π, menos π sobre 6, mais 2kπ. Continuando, assim um pouco nas calmas, eu vou obter então, aqui convinha-me dar o mesmo denominador, não é? Eu colocaria aqui um 2, não é? Porque 2 vezes 3 dá 6, já ficava com o mesmo denominador. Então, no numerador, vou ficar com 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5, ou seja, 5 sextos de π mais 2kπ, ou x igual, aqui é a mesma coisa, não é? Vou multiplicar este por 2, 2 vezes 3 dá 6, e aqui dá, portanto, 8, ou seja, vou obter menos 8 menos 1. Ora bem, menos 8 menos 1, ora, menos 8 menos 1 dá menos 9, menos 9 sextos, não é? Menos 9 sextos de π, menos 9 sextos de π mais 2kπ. Ou seja, ainda vou obter x igual a 5 sextos de π mais 2kπ, ou x igual, agora quer dizer, aqui posso dividir ambos, digamos, os termos desta fração, por exemplo, por 3. E fico 9 a dividir por 3 dá 3, 6 a dividir por 3 dá 2, 3 meios de π. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, mais 2kπ, onde este k pertence a z. E pronto, é desta maneira que eu resolveria, portanto, esta questão. A outra questão, vou resolvê-la também, já agora, é uma questão, portanto, em que aparece 2 seno quadrado de x mais 3 seno de x mais 1. Isto lembra a fórmula, portanto, da equação de segundo grau. Reparem que se na vez tiver, eu podia substituir aqui este seno de x, substituindo só na minha cabeça, estão a perceber? Substituindo este seno de x por um a, eu ficaria com 2a quadrado mais 3a mais 1. Então, como é que eu vou resolver isto? Vou fazer 2 seno quadrado de x
2 seno quadrado de x, deixa cá ver, mais 3 seno de x, mais 3 seno de x, mais 1 igual a 0. E então vou aplicar aqui a fórmula resolvente, ou seja, seno de x há de ser igual a menos b, aqui o b digamos, é 3, vou obter menos 3, mais ou menos b quadrado, que é 9, menos 4ac, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, menos 8 sobre 2a, que é 4. Então vou obter menos 3, mais ou menos, 9 menos 8 dá 1, a raiz de 1 é 1 sobre 4, que é o mesmo que ter menos 3 menos 1 dá menos 4, menos 4 sobre 4 dá menos 1, dá menos 1. Menos 3 menos 1 dá menos 4, menos 4 sobre 4 dá menos 1. E agora aqui vou obter menos 3 mais 1, menos 3 mais 1 que é menos 2 sobre 4, o que dá menos 1 meio. Então isto quer dizer, se vocês souberem aquilo que estudaram sobre a função quadrática, isto que aqui está, e não se esqueçam do 2, que é o a, há de ser 2, que multiplica seno de x menos uma raiz, reparem que aqui ficaria com mais, porque menos por menos dá mais, vezes seno de x menos por menos dá mais 1 meio, igual a 0. E então, se eu aplicar aqui a lei do anulamento de produto, isto é o mesmo que ter, é equivalente a ter seno de x mais 1 igual a 0, ou seno de x igual a mais 1 meio igual a 0. Eu já estava para escrever seno de x igual a menos 1 meio, portanto seno de x mais, mas vamos nas calmas, mais 1 meio igual a 0. Ou seja, eu vou obter seno de x igual a menos 1, ou seno de x igual a menos 1 meio. Nesta aqui, basta saber a tabela. Quando é que o seno de x é igual a 1 meio? O seno de x é igual a 1 meio em π sobre 6. Mas como eu vos disse, destas três, só o cosseno é que é um pouco manhoso. Só o cosseno, quando é seno e a tangente, portanto vocês não têm problema nenhum, porque podem colocar aqui seno de x igual a seno de menos, estão a ver? π sobre 6. Depois, mais tarde, vocês vão ver que o seno é uma função ímpar. E aqui já posso aplicar a fórmula, não é? Porque ficaria x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a π menos menos, que dá π mais π sobre 6, mais 2kπ. Nesta aqui, não é? Ou seja, só nesta aqui, deste lado. Ou seja, x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 6 vezes 1 dá 6 mais 1, 7. 7 sextos de π mais 2kπ, onde este k pertence a z. Porque vocês sabem que quando temos uma equação trigonométrica seno de x, não é, igual a seno de alfa, isto é equivalente a ter x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a π menos alfa mais 2kπ. Pronto, foi isso que eu apliquei, não é? K a pertencer a z. Agora, nesta questão aqui, eu também poderia fazer a mesma coisa, mas quando temos a questão em que seno de x é, por exemplo, igual a 0, ou é igual a 1, ou é igual a menos 1, eu escuso de ter este trabalho todo. E porquê? Se vocês desenharem, têm que se habituar muito ao círculo trigonométrico, mas mesmo muito a dominar completamente o círculo trigonométrico. Mas a dominar mesmo, não é? Não é dizer que vão dominar e depois não dominarem, é dominar mesmo. Eu tenho aqui 0, eu tenho aqui π sobre 2, eu tenho aqui π, eu tenho aqui 3 meios de π. Agora pergunto eu, quando é que o seno de x é igual a menos 1? O seno de x é igual a menos 1 aqui.
Ora bem, é menos 1 aqui. E depois quando é que ele torna a ser menos 1? Ora bem, ele torna a ser menos 1, basta dar aqui uma volta, estão a ver? As voltas que eu quiser, e é sempre menos 1, menos 1, menos 1, começando aqui, dou uma volta, dá menos 1, outra volta, dá menos 1. Agora há uma coisa, eu na vez de utilizar 3 meios de π mais 2kπ, posso considerar, por exemplo, na vez de considerar o ângulo neste sentido, posso considerar neste. E neste sentido, ter 3 meios de π é o mesmo que ter menos π sobre 2. Eu, por acaso, gosto mais de ter menos π sobre 2. Mas pronto, eu vou para 3 meios de π. Ou seja, para esta solução aqui seria x igual a 3 meios de π. Assim logo fácil, 3 meios de π mais 2kπ, com k a pertencer a z, claro, com estas aqui também, que eu aqui já coloquei, seria x igual a 3 meios de π mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 7 sextos de π mais 2kπ, ou se eu quisesse, nesta que está, também poderia pôr, na vez de ter colocado 3 meios de π, teria colocado menos π sobre 2, estão a ver, mais 2kπ. Pronto. E assim eu resolveria o problema. Já agora, para vocês terem apenas uma pequena ideia, portanto, vocês tinham aqui encontrado que o seno de x era igual a 3 meios de π. E então aplicavam a fórmula, não era? Aplicavam a fórmula, quer dizer, tinham seno de x igual ao seno de 3 meios de π e iriam aplicar aquela fórmula aqui que eu aqui acabei de escrever. E, portanto, iriam obter x igual a 3 meios de π, 3 meios de π mais 2kπ, que aparece aqui, estão a ver? Aparece aqui, ou x igual a π menos 3 meios de π, não era? Mais 2kπ, com k a pertencer a z. Quer dizer, ficariam com x para esta aqui igual a 3 meios de π mais 2kπ. Eu estou a fazer isto só para vocês verem que é muito mais fácil quando aparece 0, 1, menos 1 utilizarem o círculo. Portanto, x igual a 3 meios de π mais 2kπ, ou x igual, aqui é igual a π menos 3 meios de π. Ora, π é 2π sobre 2. 2 menos 3 dá menos π sobre 2 mais 2kπ, onde este k pertence a z. Mas vocês reparem, ainda há bocadinho vos disse, que ter 3 meios de π é o mesmo que ter menos π sobre 2. Aliás, aqui falta-me escrever o sinal de igual. Portanto, estas duas soluções são a mesma. São a mesma. Porque é que eu hei de ter as duas são a mesma? Escrevia só x igual a 3 meios de π mais 2kπ, se optasse pelos 3 meios de π, ou como 3 meios de π é a mesma coisa que ter menos π sobre 2, poderia optar por esta. Portanto, a solução seria a mesma. Pronto, espero que tenham um bom dia e até à próxima.